Tem uma frase sobre raios que, com certeza, quase todo mundo já ouviu e até acredita que é verdade. Só que, bom, a ciência mostra que ela está completamente errada. Vamos descobrir por quê? É isso aí. Esse ditado é super popular, né? A gente usa como uma metáfora para dizer que uma coisa é tão rara, mas tão rara, que é impossível acontecer de novo. Então, a resposta curta e grossa: não, nem de perto. Vamos desvendar agora por que essa crença tão comum não passa de um grande mito. Pois é, longe de ser um evento único, o raio é, na verdade, um baita infrator reincidente. A real é que ele não só pode, como adora atingir o mesmo lugar várias e várias vezes. 25. Essa é a média de vezes que o famoso Empire State Building, lá em Nova York, é atingido por raios. E não é na vida, é todo ano. Um contra-exemplo bem poderoso para começar a conversa, né? E não precisa ir longe, não. Aqui no Brasil, o nosso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, também é um alvo preferencial. Ele é atingido, em média, umas 6 vezes por ano. E esse padrão, ele se repete no mundo inteiro. Estruturas bem altas, como o The Shard ou a Torre do Big Ben em Londres, são alvos constantes. Fica claro que, para um raio, a altura é quase um convite. E se os prédios não convenceram, que tal a história inacreditável de Royce Sullivan? Esse guarda florestal foi atingido por raios 7 vezes e sobreviveu a todas. Ele até ganhou o apelido de para-raio humano. Mas, afinal, por que isso acontece? Por que o Empire State e não o prédio do lado? A resposta para isso, claro, está na ciência por trás de uma descarga elétrica. E essa é a frase-chave de tudo: o caminho de menor resistência. A eletricidade é, digamos, preguiçosa. Ela sempre vai procurar a rota mais fácil e mais curta para se descarregar. Esse processo todo cria uma espécie de supervia invisível para a eletricidade. E uma vez que esse caminho está aberto, ele pode ser usado várias vezes para múltiplas descargas numa fração de segundo. É por isso que às vezes um raio parece que está piscando. Para ficar mais fácil de entender, pensa na água de um rio descendo uma montanha. Ela sempre vai seguir o caminho mais fácil, né? Com raio é a mesma coisa. Prédios altos, árvores isoladas, eles funcionam como atalhos, encurtando a distância até o solo. E por isso viram alvos. E a gente está falando de uma potência, assim, colossal. A temperatura de um raio pode chegar a 30.000 graus Celsius. Isso é até 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. É muita energia. Ok, agora que a gente já entendeu a ciência por trás, fica bem mais fácil derrubar outros mitos. Vamos ver o que mais a gente costuma entender errado sobre raios. Essa é uma pergunta muito, muito comum, ainda mais num país como o Brasil, que tem tempestade para dar e vender. E aí, qual será a resposta? A resposta é um sonoro não. O ponto é que eles têm trabalhos diferentes. O estabilizador, ele lida com pequenas variações de voltagem no dia a dia. Já o raio, bom, o raio é um surto de energia gigantesco, e para isso, só um dispositivo de proteção contra surtos, o DPS, consegue dar conta do recado e desviar essa energia para o solo. Olha, essa aqui é uma questão de vida ou morte, literalmente. Muita gente ainda acha que uma árvore pode ser um bom abrigo. E a gente volta para o mesmo princípio: o caminho de menor resistência. Uma árvore sozinha, no meio de um campo, por exemplo, é o ponto mais alto e úmido daquela área. Ela vira um condutor natural perfeito. É um dos piores lugares para se estar em uma tempestade. A maioria das pessoas pensa que, entrei em casa, tô salvo. Mas será que é tão simples assim? Estar dentro de casa é, sem dúvida, a opção mais segura, mas o risco não some por completo. A descarga de um raio pode muito bem entrar na sua casa pela fiação, pelos canos, por qualquer caminho que conduz eletricidade. Entender a ciência e derrubar os mitos é o primeiro passo. Mas agora vem o mais importante. Como é que a gente transforma esse conhecimento em ações práticas para ficar em segurança? Se uma tempestade está se formando e a gente está na rua, a prioridade número 1 é achar um abrigo. Um carro fechado, por exemplo, é uma ótima opção. A estrutura de metal dele funciona como uma gaiola de Faraday, sabe? A eletricidade passa por fora e vai direto para o solo, mantendo quem está dentro seguro. Já dentro de casa, a regra de ouro é: evite contato com qualquer coisa que possa conduzir a eletricidade. Isso vale para fiação, canos eletrônicos, basicamente tudo que pode servir de caminho para um raio. E aqui vai uma dica prática. Como a gente vê a luz do raio quase na mesma hora, mas o som do trovão demora para chegar, dá para usar isso a nosso favor. É só contar os segundos entre o clarão e o barulho. Pegou o número? Divide por 3.
O resultado é a distância em quilômetros da tempestade, bem útil para decidir a hora de procurar abrigo. Então, da próxima vez que alguém disser que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, agora a gente sabe a verdade. Entender as regras que governam a natureza nos mostra que o mundo é muito mais previsível do que parece. E isso faz a gente pensar: que outras verdades poderosas a gente pode estar ignorando, escondidas atrás de ditados antigos? A curiosidade é sempre o melhor caminho.